Chegamos então ao final do curso, mais de 15 horas de conteúdo prático, teórico, não apenas um conteúdo direcionado à realização de tarefas, mas como você viu, um conteúdo também direcionado à aplicação sistemática da IA em fluxos de trabalho. Tudo isso tem uma razão de ser e eu quero finalizar o curso explicando por que o conceito do IA Criativa Jus é esse, de você sistematizar a aplicação da IA na sua rotina de trabalho. Evolutivamente, hoje, setembro de 2025, enquanto eu gravo este último vídeo do curso, a gente está no hype. A gente fala somente, praticamente, em IA aplicada ao direito. Isso significa que a gente está envolto de muitas falsas promessas, de muitas expectativas que em breve serão quebradas. Portanto, eu acredito que muito em breve, isso eu estou gravando o vídeo em setembro de 2025, muito em breve nós teremos o inverno da IA no direito. Os erros serão mais constantes, dado que as pessoas passarão a utilizar mais essas ferramentas, as quebras de promessas ficarão mais claras, portanto, todos aqueles que estão vendendo paraíso na Terra com relação à IA generativa irão ter as suas promessas questionadas por não se concretizarem. Então a gente vai passar por um momento de inverno da IA e questionamento sobre a aplicação desse tipo de tecnologia. Daí então virá o ajuste, que será, na minha concepção, concretizado por meio da expansão da IA vertical. A IA vertical, diferente da horizontal, é aquela em que se baseia numa aplicação específica de uma área de conhecimento, ou seja, nós teremos mais ferramentas aplicadas especificamente ao direito, especificamente à medicina, especificamente à contabilidade. Trabalharemos menos com a lógica generalista e mais com a lógica específica. E com isso nós teremos o dia depois de amanhã. O dia depois de amanhã será aquele dia em que, enfim, as pessoas entenderão aquilo que você já entendeu. Que a aplicação da IA deve ser vista sob uma aplicação dentro de fluxos de trabalho. Fluxos de trabalho, não como um botão mágico que gera a peça ao final, não como uma simples tarefa que pode ser realizada ou não isoladamente, mas como fluxos de trabalho dentro das suas rotinas. E para isso serão utilizadas cada vez mais ferramentas como N8N, em que você estrutura esses fluxos e aplica uma inteligência artificial dentro de cada ponto desses fluxos. Isso vai gerar ainda mais a ideia de que nem tudo se resolve com IA generativa, que algumas questões devem ser realizadas por automação, por robotização, ou seja, a ideia de que algumas tarefas precisam de mais precisão e para essas tarefas a gente precisa automatizar, ter uma regra prévia, uma condição prévia que, se for realizada, ela acaba gerando ou aplicando uma regra. A IA generativa não pode ser confundida com automação. A IA generativa é criativa. Ela pode ser aplicada num fluxo de automação, mas não pode ser confundida com uma automação propriamente dita. Assim, eu tenho a conclusão de que hoje, falando hoje, setembro de 2025, qualquer projeto de tecnologia é fugaz e temporário. O que isso significa? Não gaste tempo demais e recursos demais planejando e estruturando projetos tão grandes, tão imensos, tão pesados, porque muito provavelmente em pouco tempo esse projeto poderá se tornar obsoleto. Trabalhe com a ideia de que você tenha que resolver problemas e crie fluxos de trabalho dentro desse problema e aplique soluções específicas dentro desse fluxo de trabalho de maneira flexível, de maneira inteligente e rápida, leve, rápida e menos custosa. Pare de pensar em projetos de 5 anos, de 10 anos agora. Eu sei que pode parecer um pouco pesado, eu estou falando de maneira geral, em alguns casos, logicamente, isso vai ser excepcional, mas o fato é que hoje, com a evolução tecnológica que vivemos hoje, precisamos ser mais flexíveis e mais fragmentados na construção das soluções de tecnologia. Todo grande investimento de hoje pode se tornar um gasto desnecessário amanhã devido à rápida evolução e imprevisível evolução tecnológica. E por fim, a grande tendência na minha concepção
é que hoje ainda a gente trabalha apenas ou quase apenas em IA aplicada ao direito, mas a tendência é que a gente passe a falar em alguns anos, talvez, em apenas direito aplicado à IA, ou seja, as consequências do uso da IA generativa para o direito. Isso é uma mudança determinante. Isso faz com que a gente tenha que pensar mais o direito. Eu sinto muito falta da discussão sobre o direito quando a gente fala em aplicação da IA no direito. A gente fala praticamente só em tecnologia como se um profissional de tecnologia pudesse vir a fazer as minutas e a sentença. É mais ou menos isso que eu sinto, quando na realidade não. Na realidade a gente está falando de aplicação de tecnologia no direito, sendo o direito protagonista. Portanto, a tendência que eu entendo que vai acontecer é como aconteceu em algum momento com a internet. Em algum momento a internet foi como se fosse uma ciência em si, mas depois ela entrou na nossa vida como se fosse algo que fizesse parte e a gente não percebesse. De fato, a gente não percebe, a gente nem fala mais sobre a internet. Então, acho que com a IA generativa vai acontecer a mesma coisa. Depois de passado o hype, o inverno, o ajuste e o dia depois de amanhã, eu entendo que essa tecnologia ficará tão introjetada nas nossas vidas que a gente não vai mais falar dela. Mas a gente vai falar sim das consequências da sua aplicação para o direito processual civil, direito probatório, para a explicabilidade das decisões, o quanto que a IA pode ou não ser regulamentada, utilizada, a ética, a responsabilidade, aí sim o direito vai voltar de fato a ser o protagonista e não uma figura secundária como parece ser hoje nas discussões. Portanto, eu investiria desde já estudos com relação ao direito, digo, sobre as consequências da IA no direito, e para fazer isso é importante ter o conhecimento técnico, claro, da tecnologia, mas não como se ele fosse o mais importante. Portanto, embora esse meu curso tenha sido de IA aplicado ao direito, você viu ao longo de todo ele que eu deixei o direito sempre como protagonista. Justamente porque se você ver o meu projeto de pesquisa, lá na quarta aula desse curso, lá tem o link para acesso a esse projeto de pesquisa, você vai ver que a minha ideia é justamente essa, é acoplar IA aplicado ao direito e direito aplicado a IA de maneira sinérgica, mas sempre com o direito em primeiro lugar, para que a gente tenha a construção efetiva de um direito melhor e não apenas um direito mais rápido que peca pela violação a direitos fundamentais, a uma celeridade desmedida. O direito é o protagonista, a IA é uma bela ferramenta, mas apenas uma bela ferramenta. Espero que esse curso tenha sido útil para você e siga em frente, porque o mundo tem muita inovação pela frente, você tem que estar preparado para isso. E esse curso, IA Criativa Jus, lhe auxiliou, por certo, nessa jornada. Um abraço e até a próxima.